caudalosa do Pontal Pirapó, terra afamada, santuário majestoso. Estrangeiros com suas bandeiras, conquistadores por demais ambiciosos, e os missioneiros de amor e abnegação, centelha viva de seres piedosos, limiar de audaciosa empreitada, marco sublime do nosso céu anil. Primeiro templo edificado foi Loreto, alçado outrora no sul do meu Brasil. Povo gentil, solo adorável, terra nobre, massa pé, nossa progenie é o orgulho, eu te amo, Itaguajé. Itaguajé. Itaguajé no começo não era nem distrito de Santo Inácio, era o vilarejo, porque Santo Inácio também era distrito. Quando eu entrei em Itaguajé, Itaguajé chamava-se Lupeãozinho. Não tinha nome de distrito, não era distrito ainda. O distrito era a sede de Santo Inácio. Foi criado o município em 52. Eu fui eleito vereador em Santo Inácio. E o objetivo de ir para Itaguajé era um objetivo comum de todo mundo, porque era um lugar que estava florindo, era a terra devoluta do Estado, e todo mundo, de toda a região, afluía gente para ali, em busca de meios de vida, né? Era esse o objetivo. Quem foi que participar da vida política? Bom, a vida política, a influência veio naturalmente, porque Itaguajé, quando criou o distrito, e Santo Inácio criou o município. Itaguajé era um distrito de Santo Inácio. Itaguajé fez, na Câmara de 9 vereadores de Santo Inácio, nós fizemos 5 em Itaguajé. A maioria, porque Itaguajé tinha mais população do que Santo Inácio. Santo Inácio era mais latifúndio e o minifúndio, pequenos sitiantes e chacareiros, era em Itaguajé. Então eu fui eleito vereador em Santo Inácio. Como eu via que a maior renda do município de Santo Inácio era oriunda de Itaguajé, né? Cereais, aquele minifúndio naquele tempo era cereais, milho, arroz, feijão e algodão, amendoim, e saía tudo de lá. Santo Inácio era mais pecuário. Então lutei para a criação do município, o nosso desmembramento, a nossa independência política, e conseguimos criar o município. Aí nasceu o objetivo político. A declaração maior era essa. O distrito ia para o município de Santo Inácio, né? Não tinha muito, quer dizer, o distrito já tinha vida própria. Estava na hora de desmembrar. E o grande trabalho foi fazer um trabalho estatístico para levar para a Assembleia Legislativa do distrito, e eles criaram o município. Então, veja bem, o consenso se dá quando existe vários partidos políticos e apoiam um candidato, aí um consenso político. Se não houver consenso, há uma disputa. Não é? No meu caso, houve duas facções políticas distintas que me apoiaram. Então não houve consenso só entre os meus. Não é? Mas houve disputa, porque nós concorremos no primeiro mandato em 4 candidatos. Né? Então não houve consenso geral. Quais foram as dificuldades encontradas durante a sua administração? As dificuldades encontradas durante a administração, a primeira é a seguinte: o primeiro prefeito, ele recebe o título, é uma posse, mas não existe prefeitura. Então o primeiro trabalho dele, né, é comprar desde o lápis e a régua e montar uma prefeitura. Ele toma posse, mas não tem prefeitura para ele entrar lá, ele que tem que instalar. Esses foram os primeiros sacrifícios do nosso trabalho, foi esse. Né? Qual era a sua visão daquela época? A visão da época política
era trazer um benefício para Itaguajé, porque estava nascendo um município, né? E o que tinha que se fazer ali era, no início, era estrada, escolas, e combater o grande problema do nosso município, na minha administração, foi a erosão. Vocês não viram, mas os seus pais, avós lá, viram varetas enormes lá que cabia casa, dentro da rua. Esse era o grande problema de Itaguajé, da administração pública na época. E como atuava a Câmara de Vereadores e os adversários políticos? Bom, com a Câmara, apesar do diretório derrotado, que era do lado do governo, ser contra mim, com a Câmara eu nunca tive problema. A Câmara sempre trabalhou de acordo comigo, sempre votou as leis necessárias para a prefeitura e nunca teve zero trabalho. Agora, eu tive muito trabalho com o diretório adversário, porque eu fui eleito por um partido e o governo do Estado era de outro partido. Então, existia o chamado mando político. O mando político era do PSD, partido do São Moisés do Pion, que era o governador. Então, para acarrear verbas, recursos para o município era muito difícil, porque eles queriam, o diretório queria que viesse, se conseguisse qualquer coisa, fosse através deles, e que viesse para eles. Eles não tinham poderes para aplicar, receber dinheiro e aplicar, porque só o poder público, que era o menor no município, que podia fazer isso. Então tem essa dificuldade, né? Mas foi pouco, porque o município também pequeno, na época, não tinha recurso nenhum. O recurso nosso era o imposto, que naquele tempo não tinha, era o IVC, né? Esse artigo 15, 20 que tem hoje, que é do imposto do ICM, que o município tem a participação, naquele tempo era o IVC, imposto de vendas e consignações. E nós tínhamos o artigo 20, uma participação, uma parcela daquilo arrecadado no município, era do município. E a outra parcela era do Estado. Qual a relação entre sua posse e a emancipação política? A emancipação política decorre daquilo que eu já disse, um trabalho estatístico do município, provando que o município já tem condição de ser independente. Então, houve um trabalho grande que eu fiz naquela época, quando criou o nosso município, nós já tínhamos até muito plantio de algodão. O hortelã veio bem depois, né? Muito plantio de algodão lá. E tinha um posto de arrecadação fiscal do Estado, lá na margem do nosso município, no Porto Taquara Sul. Era a balsa para o Estado de São Paulo. E a arrecadação era ali. Então o Estado tinha uma boa arrecadação ali. E ela saía era mais oriunda do distrito de Itaguajé, não da sede do município. Então eu fiz um trabalho estatístico provando que tinha mais renda do que a sede do município. E em população também, porque Itaguajé era minifúndio e Santo Inácio era mais munifúndio, mais latifúndio. Os fazendeiros estavam mais localizados para lá. E ali nós tivemos ali cerca de 800 cadastros rurais, mais ou menos, entre chácaras e sítios. Ao passo que Santo Inácio era muito pouco, era só sitiante fazendas grandes. Então, esse trabalho estatístico eu levei para a Assembleia, foi criado o município, né? Então, essa foi a relação da emancipação. E a posse se deu depois da eleição, nós concorremos em 4. Então, a relação entre posse e emancipação é essa. E houve realização pessoal como prefeito? Bom, realização pessoal como prefeito, só houve instalação de 2 escolas, uma escola em Santa Inês e uma escola em Itaguajé. Mas o município não tinha que fazer, porque o município era principiante, isso que eu estou dizendo para vocês no início. Tinha de montar uma prefeitura, comprar desde o lápis e a régua, né? E então o município não tinha condições de realização de obra. A minha visão política atual, lamentavelmente, não durou não, porque a gente está deparando com esse povo aí em cima, né? A esperança nossa é de vocês, os jovens, imagina, né? Porque os políticos atuais estão deixando muito a desejar. Eu
eu quero até frisar aqui, no início da minha vida política, eu tirei 3 mandatos de vereador e 2 de prefeito. Mas na minha época, quando chegava na festa da campanha política, o povo se reunia e ia procurar a pessoa na casa e insistir com ele para ele ser candidato, entendeu? Faziam reuniões, reuniam sitiantes, comerciantes, tudo para ir na casa do candidato lá e implorar para ele aceitar a candidatura. Entendeu? Ocorre diferente hoje. Hoje o povo briga para ser candidato. Entendeu? Há um interesse muito grande pelo mandato hoje. E o mandato é assim, ele exerce o mandato em vez de ser em benefício do povo, em benefício próprio. Então, é uma prova que eu vou dizer para vocês. Eu tive 3 mandatos de vereador, 2 de prefeito e moro em casa alugada. Tem prefeito aí que entra na prefeitura com 2 anos, 3 anos, e você está morando numa mansão, já tem sítio, entendeu? No modo do senhor pensar, o homem público se realiza melhor do que o homem comum? Essa aqui que nós discutimos aqui antes de iniciar, né? A questão da realiza que está aí. Depende da natureza da pergunta aí. Se a pessoa quiser saber se ele se realiza financeira, economicamente, é uma coisa, porque tem pessoas que se realizam só fazendo aquilo que gosta, né? O professor que é bem dedicado, ele se realiza em ensinar, né? O sacerdote, ser pastor, o padre, ele se realiza em servir os semelhantes, né? Agora tem outros que se realizam adquirindo bens econômicos, financeiros, né? Então, eu acho que há uma distinção aí na questão do homem público para o homem comum. Como o senhor definiria o bem comum dentro do âmbito político e econômico? O bem comum, no meu modo de pensar, é o respeito aos direitos de cada um. O respeito à sociedade, o respeito da família, o respeito do ser humano. Quando a pessoa é respeitada os direitos de cada um, aí é exercitado o bem comum. Agora, existe o bem econômico, né? E aí, no meu caso, aí, como é que eu definiria o bem comum do âmbito social, né? Do âmbito social e econômico, é esse respeito, porque existem os bens comuns, os bens que estão consignados na Constituição Nacional, os bens do Estado, que são terras devolutas, são filhos, tá? Esses são bens do povo, e os bens comuns são os direitos, no meu modo de pensar, mas os bens, o maior bem comum do cidadão é o direito que ele tem de ser respeitado. O senhor fosse presidente da República, qual atitude tomada contra os soneados dos impostos Com os e sonegadores. Eu fazia que, se eu fosse presidente da República, eu não fazia mais do que executar o que diz a Constituição. Herói de um desafio memorável, aos pioneiros novos desbravadores que semearam seu princípio inabalável, cravadas com vigor nossas raízes, fidalga, gente jubilosa, redentora, vitoriosa e honrada é nossa origem, labor constante, vocação acolhedora. Aqui vivemos venturosos em